Hoje nós vamos falar sobre a sola fide, sola fé. Tentar explicar isso um pouco de novo, né? Quando o Espírito de Deus ele repete com frequência o que ele diz, está apelando de alguma forma, né? E está apelando, na verdade, desse modo para nossa atenção. Nós devemos prestar atenção nisso. O que Deus está querendo falar quando Ele repete determinado assunto. E essa doutrina da sola Escritura, a doutrina da justificação somente pela fé, ela é amplamente repetida nas Sagradas Escrituras. E uma doutrina, quando ela é declarada com tanta repetição, ela tem um objetivo, que os seus ouvintes prestem atenção naquilo que está sendo falado. Que os seus ouvintes, eles de fato, executem aquilo que a palavra de Deus está pedindo. Para nós embasarmos, vamos lá, Romanos 1, verso 17. Romanos 1, 17. É um dos versículos que nós vamos meditar nessa noite, mas nós vamos também meditar em outros versículos. O livro de Romanos, no capítulo 1, verso 17, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O ensino ele é claro, o justo viverá pela fé, mas o que isso significa? Aí alguns malandros da fé, eles tiram, né, eles dizem, não, o justo, né, no caso, eles vivem pela fé. Quer dizer, eu não preciso trabalhar, eu vou viver da fé. Não é nada disso que a Bíblia está afirmando aqui. Não é isso. Primeiro ponto, a vida, um dos nossos bens mais preciosos, a vida, ela é recebida mediante a fé. O que torna o homem justo é a fé. O homem ele começa a viver um livramento total de uma condenação certa, de uma morte penal, tão logo que ele crê em Jesus. Há uma condenação que paira sobre a humanidade. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O livramento dessa condenação, ela está na fé. Tão logo que você crê em Deus, você crê em Jesus, você começa a viver como um homem ressuscitado de uma morte espiritual, assim que você começa a crer em Cristo. Então, isso é recebido pela fé. O justo viverá pela fé. A vida é recebida pela fé. Nós não podemos considerar vida enquanto nós não cremos em Cristo, porque nós estamos vivendo uma condenação. Mas a partir do momento que nós cremos, nós recebemos vida. E essa vida é uma vida livre de uma condenação, um livramento total da morte penal pelo nosso pecado. Então, logo, primeira verdade nessa noite: o justo vive pela fé, a vida é recebida pela fé. Segundo ponto, essa vida que você recebe agora é uma vida sustentada pela fé. O que te mantém justo é a fé. Nós somos declarados justos, mas o que te mantém um homem, uma mulher justa, você mantém essa vida que você recebeu, é pela fé. Aquele que é perdoado, aquele que é vivificado, vive então daí para frente, como ele começou a viver, pela fé. Então a fé, ela é esse instrumento recebido da parte de Deus, que nos dá vida, nos dá justificação então, e nos mantém essa vida. Inclusive,
ele vive a vida, aquele que vive pela fé, ele vive a vida em todas as condições, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na força e na fraqueza, no labor, na alegria e também no abatimento, na vida e na morte. Vive melhor quando essa fé está em suas melhores condições. Muito embora eu tenho que afirmar nessa noite, biblicamente aqui, que quando nós recebemos essa fé, quando nós cremos em Cristo, nós temos que entender que essa fé, ela vai ser provada. A sua genuinidade, ela vai ser provada. Você vai ser severamente provado. Enquanto você não tem essa fé, viva tranquilo, você vai viver de uma forma tranquila, porque você não recebeu vida de fato. Mas a partir do momento que você recebeu essa vida, você quer manter essa vida, você vai ser provado. Essa fé, ela precisa ser atestada. Filipenses nos fala isso, Tiago nos fala isso, todos os livros da Bíblia praticamente nos falam que essa fé, ela é provada. Então o que nós devemos fazer? Viver a nossa vida, viver a vida de Cristo de um modo muito mais feliz, quando nós cremos com todas as nossas forças em Cristo. Consideremos agora 4 textos. Abacuque 2:4. A Bíblia, na verdade, ela não tem repetições, né? A Bíblia, na verdade, ela dá um sentido novo a cada repetição, a cada vez que ela enfatiza algo. Aqui diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, aqui o profeta Abacuque, ele apresenta a fé como algo que capacita o homem a viver em paz e em humildade. 2 características primordiais. Enquanto essa promessa não chega, não é reta nele, nossa alma, né, nós carregamos ainda as marcas do pecado, mas não a consequência do pecado. Mas enquanto nós estamos ainda nessa labuta, essa fé, ela nos faz viver em paz. Com quem? Com Deus em primeiro lugar. Nós estamos em paz com Deus e vivemos uma vida de humildade, porque nós sabemos que tudo que nós temos vem de Cristo, solos Cristo, somente Cristo. Enquanto nós esperamos, vivemos pela fé e não pela vista. Se nós fôssemos viver aqui pela vista, somente por aquilo que nós conseguimos vislumbrar, somente por aquilo que nós conseguimos ter e ver, nós teríamos uma vida muito desgraçada. Enquanto nós vivemos pela vista e notemos, a maioria das pessoas, ela baseia a sua fé, o seu relacionamento com Jesus naquilo que ela vê. Por quê? Porque ela não conhece a Cristo. Aí quando as coisas não vão bem, a sua fé, ela é abalada naquilo que ela pensa que eu não recebi aquilo que eu desejava, então logicamente a minha fé, ela não é aquilo que eu pensava. Mas quando a nossa fé, ela está centrada em Cristo, quando a nossa fé está centrada de uma forma bíblica, nós temos que entender de que há muito mais daquilo que nós vemos. Nós estamos vivendo por fé naquilo que nós não vemos, mas por que nós podemos viver dessa forma feliz e em paz? Porque nós temos o Deus todo soberano que está regendo a nossa vida. Seja na alegria, na tristeza, na pobreza, na fraqueza, sei lá, nós temos que ter essa convicção. Nós somos então capazes, nós somos feitos capazes de resistir
diante dos maus temporários, diante das malécias deste mundo, diante das frustrações deste mundo, nós conseguimos agora viver em paz e em tranquilidade, porque nós temos essa fé em Cristo. Nós somos preservados da nossa impaciência. Muitas vezes, quando nós pensamos que o agir de Deus demora em nossas vidas, lembre-se, a tua fé, ela é provada. E o sofrimento, ele é muito mais pedagógico. Imagina se Deus nos desse tudo do bom e do melhor. Imagina se Deus dissesse sim para todas as nossas orações. Nós não estaríamos aqui nessa noite. Porque fé é crer. Fé é crer. Na oração do Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade nos céus. Na terra, aliás, assim como ela é feita nos céus. Nós temos um Deus soberano, e a vontade de Deus, ela é soberana. Cabe a nós aceitarmos ou não. Mas quando nós cremos em Deus, e nós entendemos que Deus está no controle da nossa vida, então é muito mais fácil viver a vida. O nosso segundo texto, então, é aquele que nós lemos. 1,17, Romanos, volta lá. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Aqui, esse texto, ele apresenta a fé como algo que opera a salvação do mal que há no mundo. Esse capítulo, na verdade, né, onde esse versículo está inserido, apresenta a terrível visão da natureza humana. Quem é o homem? Significa que somente a fé no Evangelho pode trazer-nos fé. Na forma de, vamos dizer assim, somente nós crendo no Evangelho genuíno e bíblico, que para nós nos dá então um esclarecimento mental sobre o que é a vida. Quem é o Deus verdadeiro? Vamos ler Romanos 1, 19 e 23. Você olha como o mundo está vivendo, de uma forma desdeixada, de uma forma vamos tentando achar uma melhor palavra aqui. O mundo está vivendo de uma forma dissoluta. Olha só o que diz no versículo 19: porquanto o que de Deus pode se conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Irmãos, é isso que a humanidade fez, o sistema religioso fez isso. Eles pensam que Deus é como um homem, eles tentam assemelhar Deus ao homem, à criatura. Eles acreditam que, dando aqui, Deus vai retribuir da mesma maneira. Eles fazem barganhas com Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus, Ele é soberano. Não há nada que se compare a Ele. Então nós não podemos reduzir a imagem de Deus à criatura que somos nós. Só que como é que nós conseguimos entender Deus claramente? Aí nós temos que entender que a fé, ela provém do quê?
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que as pessoas elas estão tão suscetíveis aos enganos religiosos? De uma forma bem clara, nós estamos vivendo uma geração preguiçosa, uma geração que prefere pagar para doutores, pastores ensinarem aquilo que eles querem ouvir. Igrejas a gosto do cliente. Na maioria das igrejas você não vai ouvir ensinamentos que vai confrontá-los do seu pecado, porque o cliente não gosta de ser confrontado. O cliente sempre gosta de ouvir que ele está com a razão, assim como o nosso Código do Consumidor já defende. Mas aqui nós temos uma palavra de Deus que ela mostra claramente o nosso pecado. E se exposto de uma forma clara, o cliente geralmente não fica feliz. Mas sabe quem fica feliz quando a palavra de Deus ela é claramente exposta? Os verdadeiros filhos de Deus, que creem em Cristo Jesus. Jesus ele chega ao ponto de dizer, lá em João 17,3, mas a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único e suficiente Deus e a Jesus a quem enviaste. Conhecer a Deus é vida eterna. Quanto mais você aprende da palavra, mais a tua fé é constituída. Você não tem a sua fé constituída. A Bíblia ela é bem clara a isso. Quando você escuta outras coisas, quando você canta qualquer coisa, quando você ouve qualquer coisa, a tua fé ela não é alimentada por isso. Mas sabe quando a tua fé ela é alimentada? Quando você ouve a pregação da palavra de Deus e quando você ouve louvores que exaltam e glorificam a Deus. O terceiro texto, Gálatas 3:11. Como é que a fé é vista aqui? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui Paulo ele é claro, ninguém será justificado pelas obras da lei. Você ouve cada coisa, eu cresci a minha vida ouvindo isso. Você tem que fazer isso para ser salvo, você tem que fazer aquilo para ser salvo. Isso são obras da lei. Você não faz nada para ser salvo. A única coisa que nos conecta à salvação, mas ela é um presente de Deus, é a fé. É a fé. Então aqui a fé ela é apresentada como algo que nos traz aquela justificação que nos livra da sentença da morte. Nada é mais claro, nada é mais objetivo, mais positivo, nada é mais completo do que essa declaração de que ninguém é justificado diante de Deus a não ser pela fé. O nosso quarto texto, eu creio que esse texto é muito fácil de entender. Agora o nosso quarto texto é um pouco mais difícil. Hebreus 10:38. 10:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nossa, isso é um argumento, né, para... viu? Se você perder a fé, você perde a salvação. Não se perde aquilo que você nunca teve. Vamos explicar isso melhor? Verso 32 e 33, no mesmo, diz: lembrai-vos, porém, nos dias passados, em que, depois de ser iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios de tribulações. E em parte fostes participantes com que assim todos foram tratados. Só um pouquinho. Olha só. Há um agir, olha na linguagem, no português que está sendo declarado aqui. Em parte fostes feitos espetáculo com vergonhas, em outras palavras. Em tribulações, em parte fostes participantes com que assim foram tratados. 34. Porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência,
para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, há necessidade dessa fé genuína. Você precisa dessa fé genuína. Enquanto você aguarda o céu, você precisa permanecer nessa fé. E aí nós vamos entender algo muito importante. Olha o verso 38. Essa fé, essa falta de fé, essa falta dessa fé genuína, ela poderia nos fazer retroceder. Se não é uma fé bíblica, se não é uma fé que vem de Deus, é aquela que faz retroceder as pessoas. E esse retrocesso seria um indício fatal de que nós nunca cremos de verdade. Abandonar a fé seria uma evidência de que, a palavra de Deus diz: eles saíram de nós porque nunca foram nossos. Esse retrocesso nunca pode ocorrer, pois a fé salva a alma de todos os ricos, mantendo seu rosto voltado até o fim para o céu. Agora, se você não tem fé, de outro modo, como nós poderíamos ser aceitos por Deus se não for pela fé? Não tem. É fé, é crer. Crer somente. No Talmud, que é escritos judaicos, eles têm essa declaração, os judeus eles têm essa declaração. Toda a lei foi dada a Moisés no Sinai, 613 preceitos. Davi, no Salmo 15, ele reduz a 11. Isaías, em Isaías 33, 15, reduz a 6. Miqueias reduz a 3 mandamentos. Isaías, novamente, a 2, lá em 5, 6. E Abacuque, isso no Antigo Testamento, e Abacuque ele reduz a uma única sentença: o justo viverá pela fé. Ponto final. A alma, ela é a vida do corpo. A fé é a vida da alma. E Cristo é a vida da fé. Fável, que foi um grande teólogo, escreveu essa sentença. A alma é a vida do corpo. A fé é a vida da alma. E Cristo é a vida da fé. Sem Cristo não há fé. Crer em Deus é o indício de um coração reconciliado com Deus. Sinal de uma verdadeira espiritualidade, renovando a sua mente constantemente. É a essência da verdadeira adoração. Crer em Deus, você confiar em Deus é a melhor adoração que você pode oferecer a Ele. É a raiz de uma obediência genuína. Aquele que crê em Deus, mesmo a despeito dos seus pecados, presta maior honra do que querubins, do que serafins, em sua contínua adoração. Você crer em Deus de uma forma total e plena, atribuindo a Ele toda a sua salvação, atribuindo a Ele toda a sua vida, é a maior adoração que você pode oferecer, é a melhor adoração. Você crer em Deus de uma forma clara, de uma forma total, de uma forma plena, crendo que Cristo é seu único Senhor e soberano, Salvador e justificador, é a melhor adoração. É melhor adoração. Até melhor do que os anjos que estão perante o trono adorando a Ele. Pequena, nossa fé ela é pequena, isso é fato. Imagina, a nossa fé ela é pequena, mas é exatamente essa fé, ela pode ser
A falta dela, ela pode ser condenatória. É a única coisa que é condenatória. Não ter fé, não crer em Deus, é condenatório. E exclui os homens dos céus. Seja lá o que você coloca em segundo lugar. O importante é o que você coloca em primeiro lugar. Crer em Cristo. Crer em Cristo. Crer em Cristo não é uma coisa vã, ela é a tua vida. A fé, somente a fé, é a tua vida. E sabe o que eles estavam querendo fazer com a fé? Nos tempos de Martinho Lutero? Eles estavam mercantilizando a fé. Eles estavam dizendo que não, para você ser aceito nos céus, para você ir ao céu, você precisa comprar ali um terreno no céu, você precisa dar tanto valor para a igreja, né? Você precisa fazer isso, você precisa se mutilar, você precisa fazer aquilo, você precisa tantas obras. E o que estão tentando fazer hoje? Vendendo a fé, mercantilizando a fé. Uma das grandes coisas que estão fazendo, introduzindo, por exemplo, isso é uma excelente estratégia de marketing, por exemplo, introduzindo, por exemplo, artigos da fé judaica dentro da igreja, porque isso dá, o homem ele precisa ver, ele gosta de ver, aí eles olham lá para a arca lá montada na frente, uau, nossa, eu estou tão próximo, né? Isso, eu estou crendo. Aí tem um candelabro, aí tem azeite de não sei onde, aí tem água do Rio Jordão, aí colocam. A nossa única atribuição que nós temos com Israel é orar por Israel, é abençoar esta nação, mas os artigos da fé judaica, eles não competem à fé cristã. Mas por que isso está sendo introduzido para dentro das igrejas? Uma forma de mercantilização da fé. Tem tantas coisas, fogueira santa, voto disso, é campanha daquilo, essa cultura da honra aos pastores que ensinam a própria honra que não está na Bíblia, para que eles sejam elevados, para que eles se sintam superiores. Mas a única coisa, nada nos faz diferentes uns dos outros. Como é que eu posso honrar o Jonatas se eu não honro o meu irmão? Que o Jonatas ele tem o mesmo valor do que qualquer fulano. E aí se cria essa acepção dentro das igrejas, tentando criar o caminho do Espírito Santo, criar outras formas de se achegar a Deus, enquanto a Bíblia está dizendo de uma forma bem clara: o justo viverá pela fé. Você crendo em Deus é o suficiente para você ser uma mulher e um homem espiritual. É o que te mantém, é o que te dá a vida, é o que te mantém a vida. Chega de pessoas tentando, de um sistema religioso tentando ditar a nossa espiritualidade, dizendo, que nem Paulo diz aos Gálatas: não toqueis nisso, faça aquilo, papá. As pessoas estão engessadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas espiritualmente, estão sugadas espiritualmente. Muitas vezes nós conversamos, as pessoas elas têm tanto compromisso com o sistema religioso que não tem tempo para a família, não tem mais tempo para um momento de lazer, estão tão comprometidos com o sistema religioso que estão agradando a outros, mas estão esquecendo de agradar a Deus.